Boa tarde, jovens. Voltando aqui para falar sobre derivadas. Acontece que já nos resta pouco tempo, na verdade, não é? Nesses vídeos curtos não dá para falar tudo. Eu vou colocar vídeos para dar os detalhes do que eu vou falar agora. Nós já aprendemos a derivar, já vimos a definição de derivada, já sabemos derivar um polinômio, sabemos derivar de algumas funções trigonométricas. Então, eu vou fazer uma coisa meio que não é convencional, não vou seguir muito um padrão, vou seguir muito um roteiro, né? Eu quero destacar o que é mais importante nesse momento. Uma coisa que é importante é uma aplicação das derivadas, que é o estudo de otimização, estudo de máximos e mínimos, como você olha para os máximos e mínimos da função. E como eu vou fazer isso? Como não dá para a gente fazer aquele passo a passo, detalhe a detalhe, aula após aula, eu vou fazer com exercícios, tá bom? E vou postar vídeos para dar os detalhes da teoria, né? Para que vocês aprendam a teoria. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse exercício aqui para nós falarmos de máximos e mínimos. Nós temos aqui, ache os pontos de máximo e mínimo dessa função aqui. Eu escolhi uma função quadrática. Por que eu escolhi uma função quadrática? Porque você sabe que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? Então, deixa eu fazer aqui. Quando você tem uma parábola, você tem uma coisa desse tipo aqui. Ou ela tem concavidade para cima, ou ela tem concavidade para baixo. Tá? Estou falando aqui em linhas gerais. Uma parábola, ou ela é assim ou assim. A nossa parábola ela tem sempre o eixo de simetria vertical, né? Paralelo ao eixo dos y, está certo? Quando a parábola é do primeiro tipo, ela tem concavidade voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo aqui. Isso aqui é um mínimo, tá certo? Mínimo. E aqui, quando ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo. Tá bom? Então, ou ela tem o mínimo ou tem o máximo. No caso aqui não vai, se ela estiver definida em toda a reta, não vai ter máximo no primeiro caso e nem vai ter mínimo no segundo caso. Vai continuar aqui indefinidamente, não é? A menos que eu defina num conjunto compacto, que vai parar em algum momento. Aí você vai ter um máximo ou um mínimo. Mas é uma parábola, em geral, quando definida em R, ela ou tem só mínimo ou tem só máximo, tá certo? Bom, mas eu escolhi aqui porque nós sabemos como trabalhar com uma parábola já no nosso estudo de ensino fundamental, né? No ensino fundamental você aprendeu a localizar esse mínimo ou esse máximo, que é o vértice da parábola. Eu vou mostrar aqui como é que você encontra essa coisa usando derivada. Quando a função é diferenciável, como é a função polinomial, você deriva igual a zero. Por quê? Porque o máximo vai ter... Você sabe que a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Então, no máximo, a reta tangente é assim, a inclinação zero. No mínimo também. Então, se a função tiver máximo ou mínimo, ou máximo ou mínimo, em qualquer caso, a derivada nesse ponto aqui, vamos dizer que é o ponto x0, x, a derivada nesse ponto aqui é zero, né? A derivada nesse ponto é zero, tá bom? Que é a inclinação da reta tangente. Então, a equação para você buscar os pontos de máximo ou mínimo, é essa equação aqui. F' de x igual a zero, tá bom? Então, derivada igual a zero vai nos dar candidatos a máximo ou mínimo. Deixa eu ver. Os pontos críticos, vou te falar assim, nos dá os pontos críticos da função. Tá bom? São esses pontos destacáveis da função. O máximo ou mínimo. Agora, se ela não for diferenciável, ou seja, se a derivada não existir, ela vai ter um bico assim. A derivada não existe. Não existe. Então, quando você derivar e der zero, você tem um ponto de máximo mínimo, ou também pode ser os pontos onde a derivada não existe, tá? Nós vamos trabalhar maiormente com essa função aqui, que é o que nos interessa. Funções polinomiais, ou funções trigonométricas, ou logaritmos exponenciais, que é o que eu falei que nós íamos trabalhar, são funções deriváveis. Então, a gente não precisa preocupar muito com esses pontos aqui, tá bom? Agora, nem sempre você tem uma função
cujo gráfico é uma parábola, uma função quadrática, né? Você pode ter funções desse tipo assim, por exemplo, com mais curvas. Então esse ponto, essa função, ela vai ter realmente um máximo aqui, que a gente chama máximo local, tá? Os máximos, aqui, no caso da parábola é o máximo global, porque aqui é o ponto maior de todos os pontos. Aqui é um ponto menor que todos os pontos. Então é máximo global ou mínimo global. Nesse caso, é um máximo local. Por quê? Porque aqui vai ter pontos que vão ter valores maiores que esse aqui, se você olhar no gráfico da função, né? Os valores aqui são maiores, então é o máximo, mas não é o máximo global, é o máximo local. Mas ainda assim a derivada é zero. A inclinação da reta tangente é zero. F de linha nesse ponto aqui é zero, tá bom? Aí você tem um máximo local. Máximo local, tá bom? Assim como você tem um mínimo local aqui. E aqui também a derivada é zero. A inclinação da reta tangente, que é dada pela derivada, como nós já vimos, é zero. Mesma coisa, mesma equação. Só que aqui você tem um máximo local e aqui você tem um mínimo local. Por que local? Porque ele não é global, né? Aqui tem pontos menores que esse ponto aqui. Então, na verdade, essa equação, f' de x igual a zero, f' de x igual a zero, f' de x, ela te dá candidatos a máximos locais ou mínimos locais, que podem ser globais também, depende da situação. Aí você vai analisar cada caso, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Nós vamos resolver este primeiro exercício que eu propus aqui e vamos ver outros exercícios, e à medida que nós vamos fazendo exercícios, a gente vai comentando a teoria, mas vou postar vídeos ainda para dar mais detalhes, tá bom? Então, veja bem, uma outra coisa que você pode observar também é que se o ponto for um ponto de mínimo local, antes dele a derivada é negativa, a inclinação negativa. Isso aqui é a derivada, a reta tangente derivada. Inclinação negativa, aí ela vai ficar zero e depois fica positiva. Então, se você tiver derivada negativa de um lado, aí positiva do outro lado, do lado direito, vem de negativo para positivo, você tem um ponto de mínimo. No ponto de máximo acontece o contrário. Ó. Você tem derivada positiva, né? Derivada positiva, aí ela vai se inclinando, a inclinação vai ficando horizontal e depois inverte. Então, de positiva para negativa, a derivada, você vai atingir um ponto de máximo. Isso, na teoria, ele chama de teste da primeira derivada. Por enquanto, vamos ficar por aqui, tá bom? Aí nós vamos resolver o exercício para a gente entender como é que você determina o pontos de máximo ou ponto de mínimo aqui. Ora, essa função é nossa velha conhecida, né? Você tem uma função quadrática com coeficiente do x quadrado positivo, ela tem concavidade voltada para cima, então você vai ter um mínimo, na verdade. Se você for, vamos esboçar o gráfico da função e resolver no próximo vídeo, tá bom? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo, eu vou resolver no próximo vídeo. Vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto com a solução desse problema aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.